Muito boa noite, é uma alegria estar aqui em Franca, essa terra querida, de amigos queridos. O Felipe é um irmão querido e quando ele nos convoca, não é um convite, é uma convocação, porque nós não temos condição de falar não para você, Felipe. Você é do nosso coração, estamos ligados ao movimento espírita de Franca desde a época da mocidade espírita, temos familiares queridos aqui, a Vera, o Carlos, outros não sei se estão aí, mas meu irmão que veio me trazer. E eu trago o abraço da família espírita de Ribeirão Preto, da nossa USE, das nossas casas espíritas todas, que são casas irmãs das casas espíritas de Franca. Então, estamos todos no mesmo barco, tentando acertar alguma coisinha. O nosso tema de hoje é projeto reencarnatório a partir da literatura, de um elemento, de uma peça da literatura. Hoje, antes de passarem a palavra para mim, eu ouvi que o pessoal está organizando uma excursão para São Paulo para ver o musical Os Miseráveis. Os Miseráveis, que é um musical construído a partir do romance de Victor Hugo, que foi um dos grandes, um dos mais importantes escritores românticos do século XIX, francês, contemporâneo de Allan Kardec. Victor Hugo se interessava por espiritismo, lia artigos e textos sobre espiritismo, chegou a participar de reuniões de materialização, e depois de desencarnado pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, ainda ditou romances. Então, Victor Hugo é um literato comprometido com os ideais espíritas lá do mundo espiritual. Está em meio a esta falange de espíritos ligados à arte. Por que eu escolhi a arte? Porque a arte ela tem uma capacidade de atingir determinadas dimensões da nossa sensibilidade que a matemática, a lógica, a ciência nem sempre conseguem. É muito comum, às vezes, a gente se emocionar ouvindo uma música, não é? Ouvindo um poema ou lendo uma poesia. O que é a poesia? A poesia é a síntese, através das metáforas, das figuras de linguagem, de determinadas verdades do espírito que nem sempre a linguagem científica ou lógica consegue expressar. Então eu fiz essa escolha não é casual, eu escolhi propositalmente trabalhar um texto. Esse texto é de autoria da poetisa brasileira Cecília Meirelles, poetisa do século XX, e que também, na sua obra literária, trazia uma dimensão de espiritualidade muito grande. Ela é considerada uma das grandes poetas místicas da literatura brasileira. Durante sua vida, ela manteve correspondência e proximidade com o grande poeta indiano, Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, outra personalidade que ditou livros pelo Divaldo Pereira Franco. E a Cecília Meirelles tinha interesses em assuntos religiosos e espirituais. Então, a partir do texto da Cecília Meirelles, a gente vai tentar construir uma compreensão do que seja para nós projeto reencarnatório. Antes de mais nada, falar de projeto reencarnatório é falar de reencarnação. E reencarnação é a única possibilidade de cogitarmos da existência de Deus. Porque se Deus existe, a primeira coisa, ele é incompreensível, porque ele é infinito, e o infinito é incompreensível. O dia que a gente definir Deus, ele vai deixar de ser Deus, porque o verbo definir é de mais finir, e finir é dar um fim. Quando a gente define, a gente dá um fim. E se a gente define Deus, a gente dá fim a algo que é infinito. E, portanto, se Deus é, e sendo infinito, ele é indefinível. E, portanto, chega a ser, inclusive, muito improfícua qualquer investigação do que ele seja. E que eu falo do que ele seja, desta coisa que seja ele, porque é muito estranho falarmos de Deus como quem? Ou alguém, porque ele é algo
que não se confunde com o que nós somos, né? Que seria apoucá-lo, apequená-lo. Então, isso que é Deus e que a gente não sabe exatamente o que é, e provavelmente nós não vamos saber, pelo menos num futuro evolutivo tão próximo, ele se manifesta pelo amor. E isso é um conteúdo teológico que vai para além da doutrina espírita, que está presente nas revelações, na primeira, na segunda revelação, e também em religiões do mundo inteiro. Né? Se nós formos ao budismo, se nós formos ao hinduísmo, se nós formos ao islamismo, ao cristianismo em sua essência, está lá que Deus é amor. E sendo amor, ele é prazer, porque o amor não pode gerar desprazer. E se ele é prazer, ele também é beleza. E, portanto, ele é diferente do que seja sofrimento, desprazer, injustiça, perversão e crueldade. E sendo o elemento oposto a tudo isso, é mister que se considere que, sendo a nossa vida uma vida aparentemente absurda, não é, como diz o filósofo existencial e ateu Sartre, a vida é absurda, porque se é para morrermos, por que ter nascido? A única possibilidade de imprimir à vida um mínimo de caráter justo, ou aceitável, ou compreensível, é considerando a hipótese da reencarnação. E eu estou usando a palavra hipótese da reencarnação para dar a ela, inclusive, uma dimensão que vá além dos limites da doutrina espírita. Porque nós, espíritas, temos a convicção, temos a experiência científica, temos estudiosos do assunto, como o professor Hernani Guimarães Andrade, com várias experiências, registros, etc. Mas, para além dessas comprovações científicas, há realmente um axioma filosófico, quer dizer, uma propositura filosófica, lógica, segundo a qual ou a reencarnação existe, ou a vida não é constituída pelo amor. E não sendo constituída pelo amor, não existe Deus, e não existindo Deus, nós estamos entregues realmente ao absurdo. Negando, portanto, a hipótese do absurdo, vamos partir da existência de Deus e da dimensão do amor. Deus é amor. E nós somos reencarnações. Pré-existimos a vida e sobrevivemos à morte. Mas como se dá essa experiência da reencarnação? Então vamos imaginar que nós somos matrizes espirituais. Nós não somos seres do mundo. Nós não somos seres matriciais da matéria. Nós somos seres espirituais transitando temporariamente pelo mundo das formas. E todas as formas físicas, toda dimensão de matéria, a gente poderia, numa metáfora, dizer que é uma gordura, é uma adiposidade da qual nós devemos nos libertar. E chegamos a isso a partir da afirmação dos espíritos, que vão nos dizer que a condição de pureza espiritual acontece quando nos libertamos de toda e qualquer influência da matéria. Então, se nós seremos espíritos perfeitos, puros, quando nos libertarmos de toda e qualquer influência da matéria, isso significa que esse esforço de libertação de toda e qualquer influência da matéria é um fundamento do nosso processo evolutivo. E, portanto, tudo que é matéria, de verdade, não nos diz respeito do ponto de vista essencial. Somos essências anteriores à matéria e sobreviventes à matéria. Isso se dá a partir da afirmação de Leon Denis, transitando pelos diferentes reinos. Né? Então, nós somos seres cuja matriz, cuja natureza está lá nos minerais, depois nos vegetais, nos animais, e depois despertamos no homem. Nos agitamos, né, nos vegetais, etc., e aí nos animais, e despertamos no homem. No entanto, é mister compreender, é necessário, é fundamental compreender, que nessa transição antes do despertar para a condição hominal, nós não somos individualidades ainda. Nós somos seres comuns. Quando nós despertamos na condição
hominal, e, portanto, na condição de espíritos, e essa transição também é incompreensível para nós, né? Esse tempo, esse interregno de tempo entre a condição animal e a condição hominal é de tal forma incompreensível que os espíritos vão dizer que um cachorro está distante do homem, assim como o homem está distante de Deus, quer dizer, algo realmente de uma proporção de tempo ainda incompreensível para a nossa inteligência, nós despertamos em condição de simplicidade e ignorância, e nessa condição basal, comum a todos nós, nós começamos a construir isso que vai se chamar de personalidade espiritual. Vamos nos imaginar como blocos de argila brutos, do qual saem pequenas mãos que vão se automodelar. Então, nós somos os artífices de nossa personalidade espiritual. Não é Deus que fez esse que vos fala como ele é. Deus me fez e eu fui me modelando para tornar-me isso que está falando com vocês. Cada um de nós, na sua singularidade, é um construtor de si mesmo. Então, quando a gente fala, é muito interessante isso, né? É muito comum, porque o senso comum, o clichê, fala assim, um músico, por exemplo, alguém que tem facilidade para os idiomas, aproveite este dom que Deus te deu. Isso é incongruente com a doutrina espírita, porque Deus não sai distribuindo dons. Se assim fosse, seria injusto, porque ele distribuiria dons de forma arbitrária para um e para outro. Não, se o sujeito tem facilidade lá para línguas, ou para música, ou para as artes, é porque ele, através das suas reencarnações, construiu, através de trabalho e esforço, essa facilidade. Porque nada é dado gratuitamente que não seja a oportunidade. Então, a única coisa que nos é dada gratuitamente é a oportunidade. Mas nós somos livres para escolher o que fazemos com a oportunidade que nos é dada. Mas ninguém nos dá nada gratuitamente. E quando despertamos nesta condição hominal, a nossa liberdade é muito restrita. Então, quanto mais primitivo é o espírito, menos liberdade ele tem. Como quase um bicho mesmo, né? Se a gente observar o bicho, ele não é livre, ele está aprisionado à sua condição de animalidade. Os homens, não. Os homens são livres. E quanto mais evoluídos, intelectual e moralmente, maior a liberdade. Inclusive com relação aos projetos reencarnatórios. Então, espíritos muito comprometidos com o mal, por exemplo, em geral, têm reencarnações compulsórias. Os benfeitores espirituais, aqueles que nos protegem até da ação deletéria do mal, muitas vezes obrigam, pela sua autoridade moral, espiritual, espíritos muito primitivos, atrasados, etc., a determinadas reencarnações compulsórias muito restritos eles são. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo maior possibilidade de escolha das nossas experiências, inclusive de escolher vir ou não novamente para a Terra, em que condições, por quanto tempo, em que contexto e vivenciando essa ou aquela experiência. Então, mais evoluídos, mais livres. Quero ir em tal época, quero participar desse grupo familiar, quero viver essa experiência, quero ter acesso a esse ou aquele centro de memória espiritual em que eu acumulei este ou aquele conhecimento, em tal tarefa ou essa outra, né? E quando eu ainda tenho muitos comprometimentos, então eu tenho uma possibilidade de escolha restrita. Eu sou amarrado existencialmente pelos compromissos reencarnatórios. Cada vez que eu faço mal, ou que eu me comprometo de forma desnecessária, eu vou me amarrando, como nessa figura aí do barbante, desse barbante que vai amarrando as nossas mãos. Por isso que está lá no Evangelho, que a gente deve se recompor com o inimigo enquanto estamos a caminho. Cada problema de relacionamento,
cada problema que temos de relacionamento com o outro ou com o mundo, e que nós não resolvemos antes de desencarnar, é um nó a nos aprisionar para os nossos futuros projetos reencarnatórios. Detalhe importante. Quando a gente fala de aprisionamento, que seria uma modalidade de restrição existencial, nós estamos falando especificamente da nossa consciência, e não daquilo que o outro pensa de nós. Então, é importante considerar que, se eu tenho na minha consciência que eu faço todo o bem que eu posso, que eu cumpri com os meus deveres, com os meus projetos, etc., ainda que o outro não entenda da mesma forma, eu estou liberto. Eu não preciso que o outro me aprove. A nossa relação é com Deus. E a única possibilidade de acesso a Deus é a nossa própria consciência. Não existe outra. Ah, eu encontro Deus nas flores. Não, não tem jeito. A flor é mundo. A flor é mundo. Nós, a única possibilidade de encontro com Deus é a nossa própria consciência. Por isso que, na hora da prece, etc., a orientação é que a gente se recolha e no silêncio, na introspecção, a gente entre em contato com as dimensões superiores da vida, né? Que não tem nem nome. Aliás, a questão da palavra e dos nomes é muito interessante também. Recentemente morreu na Itália um dos maiores estudiosos da questão da linguagem no mundo, que é o escritor italiano Umberto Eco. Ele foi um dos grandes estudiosos de uma área da filosofia e da linguística chamada semiologia, estudo dos sinais, dos signos, dos símbolos. E até hoje a ciência é interessante, ela não consegue responder se o nosso pensamento é produto da linguagem ou se a linguagem é produto do pensamento, porque é de tal forma conjugado que é impossível imaginar um pensamento que não seja automaticamente correspondente a um símbolo linguístico. Então, quando eu falo assim, cadeira, imediatamente quem fala português já mentalizou uma cadeira. Não precisa esperar um tempo. Então, a pergunta é o pensamento que produz a linguagem ou a linguagem que produz o pensamento? Aliás, do ponto de vista biológico, até hoje a ciência não conseguiu explicar o pensamento. Porque a neurologia, a neuropsicologia, etc., conseguem compreender de que forma nossos receptores sensoriais, etc., mecanicamente conduzem impulsos elétricos ao sistema nervoso central. Agora, de que forma isso se transforma em pensamento, o dia que alguém responder, vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Porque não há como compreender, do ponto de vista bioquímico, de que forma o pensamento se constrói na nossa experiência existencial. Então vamos aí para o nosso texto, que eu trouxe da Cecília Meirelles. Isso, está aqui. Está aí. Esse texto é um poema, não é? O título do poema é Desenho. Então nós vamos ler juntos e depois vamos voltar para interpretá-lo, né? Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso, de tudo viverás. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes em que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos. Raramente um pouco mais. Olha que poema lindo, né? Não é psicografado, não, é dela mesmo, viu? Da Cecília Meirelles. Desenho. Bom,
O título já é muito interessante. Por quê? Quando a gente fala em projeto, a gente lembra de engenheiro, arquiteto, não é isso? O que eles fazem? Eles desenham. Então, quando a gente vai projetar nossa reencarnação, nós vamos desenhar a nossa reencarnação de alguma forma. Nós vamos desenhar, fazer um trajeto para a nossa reencarnação. A título de informação, de onde eu estou tirando essa análise para a gente ler, fazer essa leitura do poema da Cecília Meirelles? De um texto que é um primor, ele é uma joia rara dentro da codificação. É um texto que não devia passar despercebido e que deveria ser estudado lentamente, portanto, sem nenhuma pressa, pelos nossos grupos de estudo. Ele está no Livro dos Espíritos, na parte que fala da lei de liberdade, no livro 3º das leis morais, e é um texto de Allan Kardec. Portanto, não é um texto dos espíritos da codificação. É um texto da lavra do próprio codificador e que encerra a lei de liberdade. O título desse texto é Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. Ele é praticamente uma síntese da visão que a doutrina espírita tem da existência humana, disso que nós consideramos vida. Juridicamente, durante muito tempo, no Brasil ainda é assim, pelas leis, né? Quando começa a personalidade jurídica de um sujeito? No nascimento com vida. O sujeito nasceu com vida, começa a vida. Embora o direito e as leis protejam e resguardem os chamados direitos do nascituro, daquele que ainda não nasceu. Né? Resguardando. Mas para que ele se aproprie dos seus direitos, ele precisa nascer com vida. E o que é a vida? Como se dá a vida? Então vamos tentar entender. A vida, como diz o poeta Vinícius de Moraes, é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. E é a arte do encontro de quem com quem? De cada um de nós, com tudo o mais que não é a gente. Então vou usar a primeira pessoa para ser didático. O que é a vida? É o encontro de mim, que atualmente me chamo André, não sei em outras existências, e no momento em que eu nasço, eu abro os olhos e vou ao encontro de um mundo que o tempo todo também vem ao encontro de mim. Olha que interessante. Eu não escolho o que vem ao meu encontro, né? Eu estou aqui e eu não tinha ideia de quem eu ia encontrar aqui. As pessoas vieram ao meu encontro e eu vim ao encontro das pessoas. Eu caminho por um quarteirão e eu vou ao encontro do imprevisível, do imponderável, do inusitado. Eu não sei o que eu vou encontrar dobrando a esquina. Existe um mundo que também vem ao meu encontro. Eu acabei de nascer, estou lá, seja numa maternidade, etc. Eu abro os olhos e eu vou ter contato com objetos, né, que o pensador alemão Martin Heidegger chama de universo utensiliar. Nós nascemos num mundo impregnado de objetos e utensílios que nós vamos com o tempo aprendendo para que servem. E esse para que servem, a gente pode traduzir do ponto de vista filosófico como significação e sentido para as coisas. Então a gente vai aprendendo o significado das coisas. Aliás, a palavrinha significado vem de ficar, que é ficar mesmo, e signo, que quer dizer símbolo em grego. Ou sinal, quer dizer, aquilo que fica dos sinais, o sentido dos sinais, né? Aquilo que atribuímos e encontramos um sentido. Então é isso, é assim que se dá a vida até o momento da morte ou desencarnação. Aí cessa a vida física. Então, do momento em que eu nasci até o momento em que eu vou desencarnar, eu sou um ser ao encontro do mundo e o mundo vem ao meu encontro. Tem um samba da Portela, antigo, muito bonito. Aliás, viu, Felipe, se eu soubesse que não ia ter número artístico, eu tinha trazido o violino para tocar aqui um pouquinho, né? Aí, ó. Diz que bom músico deixa o instrumento no carro, né? Eu não sou um bom músico. Mas eles é um sambinha antigo da velha guarda da Portela, que diz assim, a vida se renova todo dia.
Eu envelheço cada dia, cada mês. O tempo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo tempo uma vez. A natureza é perfeita, não tem nem como duvidar. A noite é o dia que dorme. O dia é a noite a despertar. O dia se renova todo dia. Eu envelheço cada dia, cada mês. O tempo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo tempo uma vez. É assim a vida? É assim a vida. Por exemplo, se a nossa segunda-feira não foi boa, azar o nosso. Nós podemos ter muitas outras segundas-feiras, mas essa, pela eternidade, nunca mais nós vamos poder voltar atrás e fazê-la de novo. Porque, de verdade, a única coisa que temos é o tempo presente, o instante presente. E tem como sair do tempo? Não. Não tem como sair do tempo. Somos seres no tempo. Tem como sair do mundo? Não. Porque ao sair do mundo, eu já vou para um outro mundo. Então não tem como pensar num ser desprovido de mundo. Mundo é tudo aquilo que surge a partir de mim e que eu significo o tempo todo, né? Eu não sei por que esse careca apareceu aí. Não era para aparecer. Embora eu tenha muita simpatia pelos desprovidos de cobertura aí. Será que vai? Acho que não, né? Então tá aí. Vamos pensar em espíritos como nós, medianos. Nesse texto de Allan Kardec, é muito interessante. Ele diz assim, ó, no último parágrafo, ele começa assim: espíritos mais ou menos bons encarnados na Terra. É disso que se constitui a humanidade. Olha que bonito. Então, segundo Allan Kardec, e eu faço um parênteses para destacar o nível de excelência dos textos de Allan Kardec, que em muitas situações dentro das obras básicas são superiores a muitos textos dos espíritos da codificação. Né? Na verdade, Allan Kardec, ele tinha um poder moral e intelectual tamanho que ele evocava os espíritos para virem ao seu encontro, atenderem às necessidades dele. Então, por quê? Porque ele era o chefe, gente. Allan Kardec era o chefão. Né? Era, o que ele achava que não devia passar, não passava. Não era publicado, nem na revista e nem nos livros da codificação. Então, assim, ele era o sujeito que fazia a triagem. Olha, quer dizer, até as mensagens que vinham do Espírito de Verdade não podiam ser publicadas se não passassem pela triagem de Allan Kardec. Ele não levava em conta o princípio da autoridade. Em filosofia, o princípio da autoridade foi criado por Santo Agostinho, lá na Idade Média. O que é o princípio da autoridade? Mais importante do que o que se fala é quem fala. Então, assim, aquela coisa, mas fulano falou, então não discuto, já que ele é muito importante. Não, Allan Kardec era um iluminista. Para ele era muito menos importante o quem falou. O importante era o que estava sendo dito e a qualidade da maneira como estava sendo dito. Está lá no livro dos médiuns. Como que se avalia a qualidade de uma comunicação? Pela elegância, pela superioridade da linguagem, pela superioridade, objetividade didática dos conceitos. Então, assim, podia vir lá espírito de verdade. Se não passasse pela triagem de Allan Kardec, não ia para o papel, não ia para a publicação. Esse era Allan Kardec. Então, nesse texto, olha que maravilha. O que é a humanidade? A humanidade é composta de espíritos mais ou menos bons reencarnados. Em outras palavras, nós. Como que nós somos? Esse paradoxo mesmo. Há um pensador dinamarquês, muito importante, o Divaldo Franco, tem muito apreço por ele, cita muito nas conferências, e ele está sendo redescoberto no mundo inteiro. O nome dele é Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um dos mais importantes pensadores cristãos da história da filosofia. E ele vai dizer que o homem é sempre um paradoxo entre o temporal e o eterno.
o imediato e o possível, o finito e o infinito. E é assim o tempo todo? O tempo todo. Nós somos angústias ambulantes, conflitos. A gente quer, mas não quer, vai, mas não vai, é, mas não é, faz, mas não faz. Normal. Para o Emmanuel, normal. O Emmanuel, pelo Chico, diz assim: a condição do espírito da Terra é o conflito entre milênios de sombras duelando contra um anseio de luz. Então nós vamos falar aqui da gente. Ó. O que a gente faz? O que é um projeto reencarnatório? O projeto reencarnatório é o desenho só do fundamental, sem nenhum detalhe. Então a gente vai para a reencarnação só com aquele trajeto, né, específico. O que vai acontecer na viagem não tem como a gente traçar. E por que não tem como a gente traçar? Porque nós somos espíritos inseguros, paradoxais. Chegando aqui, a gente esquece tudo que projetou e estamos entregues a nós mesmos na nossa condição de liberdade mais autêntica. E por que condição de liberdade mais autêntica? Justamente porque, como a gente não se recorda do passado, o que determina as nossas escolhas é realmente aquilo que mais nos constitui, as nossas verdades fundamentais, aquilo que realmente nós somos. Nossas tendências, nossos gostos, nossas aptidões, nossas preferências. E aí nós vamos escolhendo o que fazemos por esse caminho. Pode ser que, inclusive, a gente desvie totalmente do caminho que foi projetado. E quando isso acontece, que a gente está se desviando demais, indo por um caminho totalmente incongruente com o desenho que a gente fez, se a gente tiver merecimento para isso, os nossos benfeitores espirituais, eles dão um jeito de nos tirarem do mundo. Ou melhor, tirarem deste mundo e nos conduzirem a um outro mundo de uma outra dimensão, mas que também é mundo, porque não tem como ser sem mundo. Não existe ser sem mundo, né? Então o sujeito está fazendo muita bandalheira lá, está se perdendo. Então dá um jeito de desencarná-lo para que ele não se perca mais e não se comprometa mais. Quando tudo vai direitinho, a gente vai ao encontro do único momento fatal da nossa encarnação. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o único momento fatal da nossa encarnação? O momento da morte. E exatamente com o gênero de morte, no momento certo que a gente escolheu no nosso projeto reencarnatório. Então a gente traça lá uma viagem. Então vamos imaginar que eu vou viajar daqui a São Paulo. Eu pego o mapinha e faço um trajeto. Agora, pode ser que eu escolha parar em Brodowski, comprar ali um abacaxi, não é isso? E pode ser que, parando, eu me atrase para um compromisso que eu marquei em outro lugar, né? E aí, chegando lá, pode ser que eu dê conta desse compromisso atrasado ou não. E aí, se eu não dei conta, eu arrumo um outro compromisso. Enfim, o que eu faço durante esse trajeto, as experiências que eu vou criando no exercício da minha liberdade, não tem nada a ver com o meu projeto reencarnatório. São coisas que eu vou fazendo aqui mesmo. A maioria das nossas experiências são construídas depois que a gente chega aqui. Por isso que a gente sofre tanto, inclusive. Aliás, há no Evangelho segundo o Espiritismo uma lição bastante próxima dessa ideia. Está lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos e o título do texto é Os sofrimentos voluntários. A esmagadora maioria das experiências que nos faz sofrer aqui no mundo são tormentos que nós criamos depois de... Não tem nada a ver com o nosso projeto reencarnatório. Como que eu sei se a dor pertence ao meu projeto reencarnatório ou não? É simples. Se eu examino e vejo que aquilo que está me fazendo sofrer é produto de uma escolha livre que eu fiz aqui, isso não é projeto reencarnatório, é tormento voluntário. Se a dor me visita sem eu ter feito nada objetivamente que justifique a visita dessa dor, essa dor é produto do meu projeto reencarnatório.
Então é aquela dor que chega, que bate na nossa casa, sem a gente ter caminhado em direção a ela. É ela que veio ao nosso encontro. Está claro ou não? Sim? Uma coisa bem interessante. Quando a gente fala assim, é tormento voluntário, etc. Muito bem. Essa dor que chega e que é produto do projeto reencarnatório, porque eu não contribuí para que ela viesse, ela também não vem gratuitamente. Ela é produto de ingerências existenciais pretéritas operadas por mim mesmo. Então também não é obra do acaso. Ela só está deslocada para um tempo anterior à minha presente existência, mas ela também está dentro de um panorama, de um projeto construído lá atrás. E esses tormentos voluntários que eu vou construindo aqui agora, serão amarras, como no começo, nós que eu vou criando, e que tolhem e restringem a minha liberdade nos próximos projetos reencarnatórios futuros, que vão, inclusive, no mundo de regeneração, ficando mais complicados e mais raros. Isso que a gente tem visto, da dificuldade de reencarnar no planeta. Hoje, por exemplo, a mulher, ela tem a opção de ter filhos, não é como antigamente, a mulher tinha que ter filho, 10 filhos, 14. Hoje, tem muitas meninas, adolescentes, que projetam a vida delas e não contemplam na vida a maternidade. Fala, eu livremente escolho não ser mãe, não me interessa essa experiência. E é um direito delas. Porque nós não somos bichos, nós não parimos porque temos o instinto para parir, etc. Nós somos seres livres, nós escolhemos. E quanto mais livre é o ser humano, mais evoluído é esse espírito. Quer dizer, essa condição de liberdade que nós estamos vivendo hoje é uma conquista da humanidade. Agora, ela tem naturalmente um preço. À medida que nós vamos evoluindo do plano civilizatório, utensiliar, construindo uma humanidade mais confortável, com mais facilidades, etc., pode ser que as portas da reencarnação também comecem a se fechar, vai ficando cada vez mais difícil. Porque, afinal de contas, é um mundo penetrável apenas por quem tem merecimento de voltar. Então vai ficando mais difícil mesmo. Né? Esse mundo que a gente está vendo hoje, né? Internet, luz, porque a gente tem muita facilidade para reclamar das coisas ruins. Né? O mundo está muito violento, né? O mundo tem muita guerra, né? Onde já se vê. Mas a gente esquece que os nossos avós estavam indo buscar água na cisterna, né? Há 100 anos. Tomando banho de bacia, esquentado lá, né? Passando roupa com ferro de brasa. Hoje em dia, né? Hoje em dia, beleza a vida. Nós temos facilidades incríveis. Né? A tecnologia está aí dando uma vida maravilhosa para a gente. Embora a gente tenha ainda esses problemas todos. Mas, como disse o Chico uma vez, o mundo de regeneração ele vai ser construído num milênio. Né? Então, o terceiro milênio é o mundo de regeneração. O Chico dizia, mas não nos esqueçamos que o terceiro milênio tem 1000 anos. Nós acabamos de entrar no terceiro milênio. Então, nós ainda temos muito chão. Se isso nos for permitido, se a gente tiver merecimento, nós ainda vamos voltar aqui, neste terceiro milênio, muitas outras vezes, né? E aprendendo, e tentando acertar nesse desenho aí que nós temos. Então, nesse texto aí, a gente vai ver, ó. Traça a reta e a curva. Às vezes, a gente consegue andar em linha reta. Às vezes, é preciso aprender a fazer a curva. Ontem, eu estava fazendo uma palestra lá na Kardec, à noite, e eu me lembrei muito disso, que a gente precisa ter capacidade de mudar, voltar atrás e ir mudando o tempo todo. O sujeito que vive 40 anos e fala assim, eu nunca mudei, é o imbecil. O imbecil, ele vive 40 anos e ele não muda de ideia. Ele pensa daquele jeito e vai daquele jeito até 40, 50 anos, ele não muda. Os filhos nascem, os netos vão trazendo coisas diferentes e a pessoa não muda. Então a gente precisa ter abertura. A gente anda em linha reta, mas é preciso saber fazer a curva. É preciso adaptar-se.
É preciso ampliar a nossa compreensão e entendimento do outro que pensa diferente da gente, que faz outras escolhas, né? Então a gente traça mais ou menos uma reta. Mas a vida não é só reta. Aliás, a vida às vezes é mais curva do que reta. A quebrada e a sinuosa. Tem experiências da nossa vida que são rupturas, que impõem quebras muito grandes. Outras são sinuosas. As coisas estão mudando e a gente não percebe que estão. Como uma sinuosidade mesmo. Às vezes tem uma perda, uma ruptura muito grande. Por exemplo, né, a morte, a desencarnação, rompeu. Pá, vai lá, a gente enterra, depois só com uma mensagem psicografada ou no sonho, né? Porque não vai ver mais a pessoa, ela não vai mais tomar café com a gente, não vai trocar uma ideia, acabou. Né? Agora, tem pessoas que vão embora, que são lutos sinuosos. Elas vão embora, elas fazem outras escolhas. A gente também, entre aspas, perde, mas vão por caminhos mais sinuosos. Tudo é preciso, de tudo viverás. Ou seja, não tem nenhuma experiência na nossa encarnação que seja irrelevante. Tudo é importante. Especialmente isso que nesse momento nós estamos vivendo. Vamos supor que eu desencarne durante essa palestra. Provavelmente eu vou desencarnar e vou estar sintonizado com o que eu estou fazendo aqui agora. Porque esse é o meu momento presente. O que eu fiz à tarde já não é minha realidade existencial. O que vai acontecer comigo amanhã no mundo espiritual é irrelevante. O importante é o que estou fazendo agora. Nós só temos uma oportunidade, o agora. O amanhã ainda não chegou e o passado já acabou. Não existe mais, não vai voltar nunca mais. Então, assim, tudo é preciso e de tudo viverás. As coisas mais simples podem ser muito importantes. Esses dias, eu moro perto do meu local de trabalho e eu vou caminhando para o trabalho. E tem uma casinha perto do prédio onde eu moro, que tem um jardim muito generoso, uma casa abandonada, que praticamente vomita jasmins sobre a calçada. Né? Aqueles buquês lindos de jasmim. E eu, como está na calçada, a calçada é pública, eu não roubo, mas eu pego um pouquinho de jasmim e levo para o meu consultório. E esses dias, andando com aquele jasmim, encontrei uma senhora que é minha vizinha do prédio. Ela viu, né, me cumprimentou, viu aquilo, falou: o que é isso? Eu falei: jasmim, cheira. E ela cheirou, falou: nossa, que delícia. Aonde você arrumou isso? E eu apontei para aqui, ó. Ela falou: nossa, eu moro aqui há 20 anos, eu nunca prestei atenção. Eu passo aqui para ir no supermercado 3, 4 vezes. E a gente passa assim pela vida com um monte de coisa. É muito comum, inclusive, hoje em dia, como a gente terceiriza o cuidado com os filhos crescerem e a gente não prestou atenção. A gente prestou atenção, assim, nas notas, é aquela coisa do rígido. Pai à moda antiga. Né? Ô pai, tirei 9,5. 9,5 não é 10. Tirei 10, não fez nada mais do que sua obrigação. Né? E de verdade, sabe que importância tem a nota? Nenhuma. Aí a gente vê a hora que o filho tem uma leucemia, um câncer, e está lá, pergunta se o pai lembra do boletim, vai. E que às vezes dá uma briga danada em casa, o boletim. Não que não seja importante, mas às vezes a gente passa a vida prestando atenção em coisas que realmente não são importantes e as coisas fundamentais ficam invisíveis. Como lá no Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, né? As coisas essenciais são invisíveis aos olhos, e são mesmo. Né? O Drummond tem um texto que diz assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Que são as coisas importantes para a nossa memória, que são realmente fundamentais, né? Cuida com exatidão da perpendicular. Todo mundo sabe o que é uma perpendicular, não é? Ela divide ao meio um ângulo, não é isso? A perpendicular? Muito bem. É a linha do equilíbrio. Então, cuide do equilíbrio, nem tanto ao mar,
nem tanto a terra. O Aristóteles já dizia, o caminho do meio. Uma boa orientação para o nosso projeto reencarnatório, pensando na nossa reencarnação aqui agora, porque eu penso muito, é tentar o caminho do meio. Ontem, nessa palestra, é uma delícia pertencer a uma religião para a qual a palavra pecado não tem sentido nenhum. Espírita não fala em pecado, não tem pecado. Pecado é coisa de igreja católica, de crente. Espírita não tem pecado. O que tem é assim, liberdade, responsabilidade, causa e efeito, qualidades e defeitos. Então, nós temos defeitos, os quais devemos combater, né? Nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa ambição, nosso materialismo, nossa arrogância, né? Nossa capacidade de julgar, nós devemos combater tudo isso. Nossa crueldade. Mas não é que isso é um pecado, não. Isso são ações, produtos da nossa ignorância, que uma vez abraçadas nos trarão resultados de sofrimento que nós vamos ter que resgatar no caminho do infinito e da evolução espiritual, que é inexorável. Então, assim, é importante dizer isso. Deus é amor. E Ele ama tanto que, se Ele existe e Ele realmente ama, Ele ama Jesus do mesmo jeito que Ele ama Adolf Hitler. Isso pode chocar, mas essa é a realidade. Se Deus existe, a gente precisa sair daquela infância de papai do céu gosta de quem é bonzinho e não gosta de quem é ruim. Não. Se Deus existe, Ele gosta de todo mundo, inclusive das pessoas mais malignas que a gente pode imaginar. E elas estão sujeitas a um plano de causa e efeito no tempo, e é pior para elas. Mas elas também serão felizes um dia, porque a felicidade é um caminho inevitável. Então, a gente, né, uma boa receitinha é caminhar nessa perpendicular aí. Das paralelas perfeitas. Quem são as paralelas? O outro. Não tem como viver sem o outro. O outro é o que nos dá condição de se perceber como existente. Então, a criança, por exemplo, ela só sabe que existe porque ela percebe que na presença dela as pessoas reagem. O Freud estudou muito isso, a Melanie Klein, né? Então, como que o ser humano sabe que ele existe? Porque o mundo, especialmente as pessoas, reagem à presença dele. Se não fosse o outro, nós não teríamos condição de saber que a gente existe. Porque não haveria... Aliás, deve ser assim, não é? O dia que a gente chegar num lugar e ninguém parar para cumprimentar a gente, já ferrou, desencarnamos. Você entrou, ninguém está te percebendo. Quer dizer, do ponto de vista da vida, vamos pensar. Como que eu sei que eu estou vivo e que eu existo? Porque o paralelo, o outro, percebe a minha presença, né, das paralelas perfeitas, com apurado rigor. Sem esquadro. Tem esquadro para a vida? Alguém tem receita aí? Alguém tem condição de chegar para o outro e falar assim, ó, faz assim que vai dar certo? Tem ou não na vida? Eu não tenho. Né? Ó, faz assim que você vai acertar. Não tem. Às vezes o que dá certo para um, para o outro não dá. Às vezes o que faz muito sentido para um, para o outro é um pampeiro, um horror. Ou seja, não existe, é igual dor. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente olha para a dor do outro, né? Ah, você acha? Fulano sofrendo tanto porque o cachorro morreu? Às vezes o cachorro era muito importante para ela. Para a gente um cachorro pode não ser, mas para o outro pode ser. Né? Tem dormetria, essa ciência. Né? Medida de dor, uma régua. Né? Nós não temos esquadro, não temos nível, não temos fio de prumo para a vida. A vida é fundamentalmente intuitiva. Nós agimos muito mais pela emoção do que pela razão, de verdade. E quanto mais espiritualizados nós somos, mais a intuição determina as nossas escolhas, né? Em função até a relação com
com os planos superiores da vida, com os mentores espirituais, né? Sem fio de prumo, traçará as perspectivas, quer dizer, eu quero chegar em tal lugar. Olha, eu fiz um projeto reencarnatório e eu quero construir isso, eu quero chegar nesse lugar. É uma perspectiva. Projetará as estruturas. Vou estruturando. Ah, eu quero me casar, eu quero ter filho, eu quero ser artista. Ou nessa encarnação eu vim para a arte, eu vim para a vida religiosa, eu vim para a vida familiar, ou eu vim para os serviços mais humildes. Então vem aquela reencarnação do sujeito muito inteligente que vem com a mente apoucada para os raciocínios mais lógicos, cognitivos, para aprender a experiência dos serviços mais primitivos. E sabe lá por quê? A gente não sabe, cada um tem as suas necessidades. Né? Número, ritmo quer dizer, cada um inclusive evolui num tempo. Se para você é muito importante evoluir numa outra encarnação, não obrigue o seu filho a ter o mesmo ritmo que o seu, porque pode ser que isso não faça, nesse momento, sentido para ele. Tem um texto muito interessante rodando aí na internet de um pensador indiano que se chama As Armadilhas do Ego. Não sei se vocês já viram esse texto. Toda vez que eu, na minha espiritualidade, uso essa espiritualidade para me sentir espiritualmente superior a alguém, eu estou caindo numa armadilha do ego. Porque a verdadeira espiritualidade, inclusive, não toma conta da espiritualidade do outro. O outro é problema do outro. Né? Então tá aí. Número, ritmo, distância, quanto tempo eu vou viver, quando que está preparada aí minha desencarnação e etc. Né? E dimensão, o tamanho do meu projeto. Tem muita gente que fala assim, o Chico fazia... Quem sou eu perto de um Chico? Você é você, e você é tão importante quanto o Chico Xavier. Ele não é melhor nem mais importante que você, porque ele foi o Chico Xavier. Aliás, você não é menos importante que Jesus. Jesus é igualzinho você, é um espírito igualzinho você, só que ele está num outro nível de existência. E você está aqui agora. Ele alcançou já uma iluminação que nós ainda não alcançamos. Mas isso não quer dizer que se Deus existe, ele ama mais Jesus e Jesus é mais importante e a gente não tem importância nenhuma, porque isso seria um raciocínio infantil. Todos somos importantes dentro do nosso contexto, da nossa vida. Né? Então, está tudo certo. Às vezes a gente tem uma reencarnação para desenvolver grandes projetos, e quando eu falo grandes projetos, de alcance social, intelectual, artístico, etc. E às vezes a gente reencarna com uma tarefinha doméstica, com 4 ou 5 espíritos ali que a gente precisa aparar as arestas, se ajudar mutuamente, e está tudo certo. E não é porque ela é doméstica, pequenininha, que ela não serve, o outro é melhor e eu sou pior. Não, está tudo certo. Se Deus existe, está tudo certo. Até o que está errado está certo. Porque está errado para a gente, não para o projeto divino de evolução, né, da humanidade. O que a gente dispõe na vida? Olhos, quer dizer visão, e vamos interpretar metaforicamente a minha visão de mundo. Quem tem uma visão de mundo pequena, preconceituosa, restrita, fanática, etc., vê de forma mais obtusa. Quem tem uma visão mais ampliada, vê de forma mais ampliada. Cada um vê, se os seus olhos forem bons, então tudo será bom. Não está lá no Evangelho? Não é isso? A gente, inclusive, escolhe a maneira como a gente quer ver. Posso contar uma historinha para vocês? Muito interessante. Eu atendo uma pessoa que trabalha num hospital lá em Ribeirão. Esse hospital fica exatamente em frente ao prédio em que eu trabalho. E essa pessoa é uma pessoa que fez, né, um médico, e ele vai toda semana e tal, e coisa, e esses dias ele trouxe uma situação muito interessante. Tem um rapaz que está já há uns 6 meses
dormindo na calçada na frente do Hospital São Francisco, ali em Ribeirão, na rua Bernardino de Campos. E a gente passa, às vezes tem que desviar, porque ele dorme na calçada e fica um mau cheiro ali, porque ele faz as necessidades ali, tem um cobertor muito sujo, e às vezes papelão e aquela coisa toda, e quando chove ele vai para uma marquisezinha ali na esquininha do Hospital São Francisco. E essa pessoa me contando que de vez em quando dá um dinheirinho para ele tomar um café e tal, e tinha muita pena, porque é um moço até bonito e tal. Que aconteceu com esse moço para ele estar ali? Mas um dia desses, de manhã, né, a pessoa diz, aqui um dinheirinho para você tomar um café. E aí esse morador de rua, que deve ser usuário de crack, imagino, não sei, né, virou para ele e falou assim, doutor, faz tempo que o senhor trabalha aí? Ele falou, faz uns 20 anos. E aí esse morador de rua virou e falou assim, nossa, tem uma pena de quem está aí dentro. Porque o senhor vê, né? Olha para mim, olha que beleza, que saúde. Do que eu vou reclamar na minha vida? Eu tenho pena desses coitados aí, tudo ferrado aí dentro, ó, entubado, com soro. Eu achei isso fantástico. Olha que interessante, porque tudo mais importante do que o que se olha é o lugar de onde a gente olha as coisas. E eu tenho contado essa história porque eu achei muito interessante, e um amigo falou assim, olha, a primeira coisa que me surpreende nessa história é que eu imaginei que alguém nessas condições não pensasse. Começa aí. Não tivesse nem condição de pensar. Quer dizer, é um raciocínio moralmente muito elaborado para alguém nessas condições. Então, essa é a primeira conclusão. Segundo, olha o nível de consciência ética desse cara. Ele está ali, morando na rua, gente, uma pena danada. E ele está ótimo. Muito bem, obrigado. Quer dizer, aquilo está incomodando a gente. E pode ser que, inclusive, não sei, porque cada um é um, ele esteja muito mais em paz do que a gente, com as nossas questões aí, e com tantas exigências de conforto para a vida, etc. E quantos passam ali e nunca pensaram isso? E o cara está ali, mendigo, andarilho, e ele está rezando para os outros que ele tem pena que estão do outro lado. Não é? Eu diria que, como diz o Guimarães Rosa, o pessoal que está ali no hospital está na terceira margem do rio. Esses dias eu fiz uma palestra para os médicos lá do Hospital São Francisco, no Dia do Médico. E eu fiz uma análise desse conto do Guimarães Rosa, a terceira margem do rio, com a condição de enfermidade. Né? A pessoa não está morta, mas ela também não está aqui fora viva. Né? Ela está lá, sem saber direito, né? Com essa consciência da inexorabilidade da morte, da finitude da vida física. Né? Então, tens os teus olhos. O teu pulso, quer dizer, a capacidade de trabalho. É interessante nesse texto de Allan Kardec, como ele dá à experiência de liberdade uma importância radical. Eu vou fazer um apelo, leiam esse texto, o mais rápido possível. Ele diz assim, olha, não interessa, está lá, texto de palavras de Allan Kardec, independente das condições reencarnatórias do espírito. Ele é livre para fazer as escolhas que ele quiser e nada justifica as escolhas errôneas que ele faz. Nada. Não tem colher de chá. Está lá. Não é o André que está falando, não. É Allan Kardec. Leiam esse texto. Ele é radical, radicalmente existencialista, sob esse ponto de vista. Nós somos liberdades radicais. Nada nos obriga a fazer alguma coisa que a gente não queira. Está lá. Então, pulso, trabalho. Tua memória, quer dizer, inteligência, lembrança, etc. Né? Construirás os labirintos impermanentes em que sucessivamente habitarás. Labirinto não é um lugar que a gente não vê saída? Então, é a vida. Quando que a gente vai desencarnar aqui? Alguém já sabe ou não? Sabe ou não? Dia tal, em tal hora, de tal jeito. Sabe? Às vezes sabe, né? Não sei. Né? Então é um labirinto, quer dizer, a vida é um labirinto, a gente só sai com a desencarnação. E cada dia que a gente não desencarnou, é a reentrada num novo labirinto. E o Chico, uma vez numa entrevista, ele já tinha mais de 90 anos, ele falou assim, com 90 anos eu não me lembro de um dia na minha vida em que eu não tive um problema para resolver. E quando você finalmente se sente feliz, estoura a válvula hidra.
Olha que interessante. É assim, isso é da vida física, né? Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que disse assim, ó, a vida foi exatamente como eu planejei, projetei do jeito que eu queria. Não. As pessoas, inclusive mais velhas, você fala assim, como foi sua vida? A pessoa vai falando, olha, sabe que olhando para trás, eu nem sei como eu sobrevivi a tudo isso. Por quê? Porque vai acontecendo. Você quer ir por ali, a vida te leva para cá. Você quer ir para lá, te leva para lá. E a gente precisa lidar com a vida de um jeito muito bacana. Posso? Eu adoro isso. Vamos imaginar que a vida é um piano. Está lá o piano. Um piano sozinho faz música? Não, precisa ter o pianista, não tem? Nós somos os pianistas da vida. A gente pode deixar o piano fechado, a gente pode martelar o piano, ou a gente pode estudar para a nossa relação com aquele objeto produzir beleza. A vida é assim. Nós temos que estudar e refletir o tempo todo para a nossa relação com a vida e com o mundo dar música. Senão, se a gente é resistente, não estuda, não para pensar e não se afiniza com a vida e com o mundo, a gente produz só ruído o tempo todo. E a nossa vida precisa produzir música. Não te canses logo, tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Ou seja, a gente de verdade está sempre no labirinto de nossa liberdade. Ninguém seria perfeito se a gente tivesse um guia espiritual do lado e falasse assim, e agora, o que eu faço? Eu falo, faz isso. Provavelmente seria um obsessor e a gente seria médium fascinado, porque ele estaria interferindo na nossa liberdade, né? Então, o tempo todo, a gente está sem saber. A gente está aqui na vida, esqueceu o passado, né? E assim, ó, vai que é sua, Tafarel. Essa é a vida. E a gente tem que se arriscar. Tudo é um risco. Né? A outra opção é estar desencarnado, que a gente não tem muito interesse também. Se a gente não está desencarnado, a gente está aqui encarnado. E estando encarnado, nada nos socorre que não seja a nossa própria consciência e, naturalmente, o auxílio dos bons espíritos, desde que a gente se coloque em sintonia e, ainda assim, eles não podem interferir na nossa liberdade de escolha. Eles podem nos inspirar, jamais interferir. A escolha será sempre nossa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais. Então, não nos iludamos. Os espíritos que vêm se comunicar com a gente sempre dizem que, chegando lá, eu gosto muito de uma frase, o seu Papa dizia isso, que depois de 60 anos atendendo espírito nas reuniões de desobsessão, ele dizia assim, olha, o sujeito quando fez muita coisa aqui, em geral ele chega lá e percebe que fez 10% do que ele tinha prometido. Em geral é assim. Isso tem algum problema? Não, está tudo certo. Nós temos a eternidade pela frente. E a eternidade não tem fim. O que é mais importante? Amar. Amar é o mais importante. É partir desta vida sem inimigos, olhando para tudo à nossa volta e tendo uma relação de bem-querer com as pessoas e com as coisas. É o olhar luminoso sobre a vida, tentando encontrar a beleza em cada instante de nossa existência. Como diz o poeta, quando nos lembra, né, Fernando Pessoa, o meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar por entre flores. Às vezes olho para a esquerda, às vezes olho para a direita, e de vez em quando eu paro e olho para trás. E o que eu vejo antes é o que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar muito bem por isto. Sei ter o pasmo essencial que teria uma criança ao reparar que nascera deveras ao nascer. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Que o nosso desenho seja um desenho
bonito e que encante a todos que se aproximarem e contemplarem a nossa vida. Muito obrigado pela paciência de todos e até uma outra volta. Obrigado.